Você já jogou Bully alguma vez na vida? Ou sequer você já teve contato com Bully? Bully é um jogo que representa Jimmy Hopkins, um adolescente que vai para uma escola horrível, com pessoas horríveis, em um cenário horrível da sua vida atual. É óbvio que ele não representa muito bem a maioria dos adolescentes brasileiros, porém hoje eu tô aqui para falar sobre como Bully pode fazer você se identificar muito sobre toda a história do jogo. Eu acredito que eu falo com a maioria de vocês aqui quando eu falo que nenhum de nós teve uma escola tão grande quanto Bulworth, ou sequer um convívio realmente naquele ambiente, em que tem grupos separados e distintos tão bem assim no ambiente escolar. Porém, eu acho interessante da gente avaliar que, mesmo assim, nossas infâncias ainda são bem parecidas de certa maneira. Sempre tivemos muitos problemas para lidar. E é claro que o fato de sermos menores fazia com que eles se tornassem ainda maiores. Hoje em dia, parando para pensar, a maioria desses problemas sequer existia de verdade. Muito provavelmente você não tinha nenhum. E na verdade era seu cérebro criando aquele momento para você. Então acho interessante da gente avaliar essa coisa toda na perspectiva do próprio Jimmy. Não necessariamente os eventos ali são especificamente iguais, porém, eles seriam ainda assim equivalentes na cabeça do adolescente médio. Bully é um jogo que já foi banido no Brasil em 2008. E se tratando de um jogo que representa boa parte da realidade das nossas infâncias e adolescências, acaba que isso parece meio estranho, não é verdade? E eu te explico bem o motivo disso. Acontece que quando os jogos imitam muito bem sua vida, eles acabam por trazer problemas que você não vai querer lidar realmente. Eles trazem temas difíceis de serem abordados, porque a vida é bem mais difícil que jogos, obviamente. E é claro que eu acredito que, como eu, a maioria de vocês joga muitos dos jogos para escaparem um pouco do ambiente que estão no momento. E não me entenda errado, isso não é errado de alguma maneira e eu não tô aqui para te proibir de fazer isso, obviamente. Acontece que você gostaria que seu jogo retratasse a realidade em que você tá no momento? Se você passar por algo difícil, você gostaria que seu jogo mostrasse esse local difícil para todo mundo? Eu acho que não. E esse é o ponto dele ser banido no Brasil. Bully retratava muito bem a situação de todo o bullying que existia na época, toda a questão do sofrimento dos adolescentes. E eu acho interessante a gente lidar sobre como isso é importante, de certa maneira. Como é importante ter um jogo que retrata tão bem essa realidade e ainda assim de uma maneira tão agradável que se tornou um dos jogos mais amados de todo o Brasil naquela época. Um dos jogos mais amados de todo o PlayStation, na verdade. E eu diria que isso se deve ao fato de que Bully é um jogo excelente. Pode parecer estranho falar isso só, mas acontece que toda a direção de Bully é construída de uma maneira que você se sente agradável, você se sente bem assistindo aquilo. Não parece errado, não parece que você vai pensar muito sobre aquilo tudo, porém se você para analisar a situação que você está jogando com um adolescente, aquilo realmente é muito absurdo. E você deve provavelmente ser uma daquelas crianças que já pensou que em algum momento que gostaria de viver uma vida tão legal assim, tão divertida, tão agitada quanto a do Jimmy Hopkins. Porém, você já parou pra pensar que, na sua perspectiva, você já viveu ela, provavelmente? Acontece que, como eu disse antes, a gente tem muito costume de aumentar as coisas com o tempo. E acaba que, sendo mais jovem, você provavelmente já passou por situações que na sua cabeça eram bem equivalentes a essas incríveis situações que você passa naquele jogo. Eu acho que esse é justamente o ponto que faz Bully ser tão bom pra gente, sabe? Ele traz situações tão frequentes, tão habituais pra você, de certa maneira. Como, por exemplo, aprender a andar de skate se tratando de uma missão no jogo, você ajudando colegas a recuperarem itens porque eles perderam pelo colégio, você tendo que realizar as atividades das escolas para poder passar de ano e garantir sua matrícula. Coisas nesse sentido parecem bem comuns realmente quando você olha por cima, mas no jogo elas são levadas ao extremo, sabe? Com você precisando fazer uma guerra para recuperar itens para nerds, ou então mesmo você tendo que fazer uma missão incrível para conseguir ganhar um skate de um estudante. Sabe, eu acho que é interessante a gente ver como os jogos podem ser bem trabalhados nesse aspecto de trazer a realidade, porém com um pouco de surreal ainda assim, sabe? Você já parou pra pensar exatamente o que te faz gostar de jogos, na verdade? O que te faz se sentir bem jogando? Eu diria que no meu caso eu gosto da sensação de assumir outra vida, sabe? Assumir o controle de um personagem completamente. Eu acho interessante ter esse lado dos jogos. Agora, o que te faz se atrair por jogos de verdade? Seja você ir pra um jogo FPS, você seguir pra um jogo como Bully mesmo, que tem um foco mais narrativo na sua própria história,
e um mundo levemente aberto ali pra você, que vai se desbloqueando com o tempo. Eu acredito, pelo menos, que boa parte do gosto que as pessoas têm por Bully se vem unicamente da sensação justamente de eu gostaria de viver aquilo. Parece que ele traduz pra gente o que é ser uma criança realmente, sabe? Ele traz pra você, mesmo que adulto, a mesma sensação que você tinha, a mesma visão que você tinha sobre as coisas ao seu redor quando menor, entende? Eu acho que muitos jogos conseguem trazer isso pra você e Bully é o que melhor faz quando eu olho pra trás. Por exemplo, a gente tem a sensação de querer jogar Minecraft. Acontece com todo mundo. Todos os anos você tem uma sensação repentina de jogar um pouco, fazer seu mundo, criar um mapa gigantesco, porque pra você, na sua infância, você jogava muito esse jogo. Agora, olhando pra trás, você fazia exatamente a mesma coisa que faz hoje, você jogava muito eventualmente, às vezes você mal passava de 2 noites no jogo e já sumia do seu mundo. Agora, por que então você tem essa visão de que Minecraft era o seu jogo favorito? Eu acredito principalmente que é porque quando você é criança, o seu tempo, por mais que ele seja menos precioso, por mais que você tenha mais dele, acaba que eventualmente você começa a notar as coisas com mais detalhe, mais sutileza e mais leveza principalmente. Você não tem preocupações para lidar, então o seu tempo livre essencialmente vai ser de diversão, de descanso mental. Então, seus jogos, suas séries, seus filmes, a maioria deles vai remeter a coisas muito boas pra você. Então, muitas das vezes você não tá com saudade de jogar Minecraft. Você tá com saudade da sensação que você tinha em jogar Minecraft sem ter mais nada pra se preocupar. Hoje em dia, você provavelmente já joga pensando em acordar pra estudar ou pra ir pro trabalho, porém é algo que você não quer mais pra sua vida. E no final das contas, Bully é bem sobre isso, né? Você se desprende da sua pele e vai para um mundo onde você é um adolescente, tem coisas mais simples para se lidar, problemas leves e sutis, porém que parecem muito mais ameaçadores pelo seu tamanho, pela sua perspectiva em relação a todos os outros. Jimmy Hopkins é um garoto bem baixo, se você parar para pensar. E isso pode refletir até mesmo de uma maneira meio simbólica sobre tudo que acontece ali, pois na maioria das situações você se vê diante de um problema muito grandioso, porém que em sua maioria é resolvido se um adulto estiver envolvido. Brigas de gangue, por exemplo, acabam no momento em que o diretor aparece, sabe? Então, o que torna o problema grande não é exatamente ele existir, mas sim a sua capacidade de resolvê-lo. O que torna o problema grande em Bully não é seu tamanho, de sua complexidade, mas sim o fato de que não somos adultos. Não podemos resolvê-lo de maneira simples como adultos. Então devemos resolvê-lo como crianças, realmente. E eu acho isso lindo. É um jogo que transmite a essência do que é ser jovem, a essência do que é ser novo, a essência que você perdeu há um tempo atrás e que eu espero que você possa recuperar algum dia.